boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Domingo, temos prova de redação do Enem e o MEC pede atenção para a temática de direitos humanos na prova. A gente vai falar também sobre hepatite C e o anúncio do Ministério da Saúde da intenção de eliminar essa doença até 2030 no Brasil. Essas e muitas outras notícias você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje falando de Enem. A gente tem prova do Enem neste domingo e também no dia 12. E quem vai falar mais sobre esse assunto, inclusive sobre essa questão que o MEC disse, lembrando sobre a temática de direitos humanos na prova de redação, é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Olha, apesar da decisão da Justiça que proíbe dar nota 0 à redação do estudante que desrespeitar os direitos humanos no Enem, o Ministério da Educação recomenda que, mesmo assim, o aluno respeite os princípios dos direitos humanos. Isso porque o INEP, o órgão que organiza a prova, vai recorrer da decisão para manter a regra no edital. Esse recurso ainda pode derrubar a decisão da Justiça. Além disso, outro ponto do edital do Enem retira até 20% da nota da redação, caso haja desrespeito aos direitos humanos. E mesmo que essa decisão da Justiça seja mantida, o aluno ainda pode perder pontos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a liberdade de expressão e os direitos humanos devem coexistir. Vamos acompanhar o que ele disse. Cada um é livre para pensar, para escrever. Evidentemente que a liberdade de escrever não vai ser um libelo à pregação de doutrinas que preguem terrorismo ou a eliminação de uma raça ou a segregação do ponto de vista religiosa ou de qualquer natureza. Isso é um princípio elementar que tem que ser respeitado também. Neste ano, 6.700.000 pessoas farão a prova do Enem, que pela primeira vez ocorrerá em 2 domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Lembrando que no site da Agência Brasil você encontra várias informações e notícias sobre o Enem. Por exemplo, que o custo por candidato este ano será menor que do ano passado e que a troca de informações e o uso de lápis podem levar à eliminação no exame. E a TV Brasil exibe uma programação especial com dicas para o Enem. O programa Caiu no Enem traz professores comentando ao vivo as questões do exame logo após as provas nos 2 próximos domingos. E hoje e na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, o Esquenta Caiu no Enem convida especialistas para apresentar as últimas dicas sobre as disciplinas cobradas. Também dá para acompanhar o programa pelo Facebook da TV Brasil. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. Então, se você vai fazer prova do Enem, aproveite todas essas dicas que a equipe de jornalismo e de produção aí da EBC preparou para você, viu? Olha, ontem à noite, mudando aqui de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que trata de fiéis. Aliás, mudando de assunto mais ou menos, né? Porque depois do Enem, o Enem, inclusive, é um aí dos requisitos para acesso a esse fundo de financiamento estudantil. E essa medida provisória, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, muda aí as regras para acesso ao fiéis, muda principalmente, as principais mudanças são na forma de pagar a dívida desse financiamento e também nos juros. Alguns dos pontos que constam nesse texto são, por exemplo, o fim da carência de 18 meses, que hoje existe para o estudante começar a pagar. Então, a partir de agora, ele começa a pagar a partir do 1º mês após a formatura, mas, em compensação, o saldo devedor poderá ser consignado ali em folha de pagamento se ele já estiver empregado, né? E também foi eliminado aí nesse texto os juros sobre esse financiamento, estabelecendo aí que ele será corrigido pela inflação. Então, hoje, os juros do financiamento estudantil estão aí em 6,5%. Esses juros deixam
de existir. Esse texto da medida provisória, que tem ainda outras mudanças, segue também agora para o Senado, onde pode receber mudanças se precisar voltar para a Câmara ou ser aprovado como está e seguir então para a sanção aqui do presidente Michel Temer. E falando em FIES, ontem houve a liberação de mais recursos para esse fundo. Eu estou aqui com o Henrique Bolg. Boa noite, Henrique. O Henrique vai falar para a gente sobre essa liberação de recursos, né? Isso mesmo, Mari. Boa noite a todos. O Ministério da Educação liberou 1 bilhão e 400 milhões de reais para o FIES. Esse valor agora vai para o FNDE, que é o fundo que faz o repasse para as universidades que fazem parte desse programa. A medida deve beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. O Ministério disse que com essa liberação, o cronograma da liberação do FIES está mantido. Maria. Obrigada, Henrique. Outro tema que passou pelo Congresso Nacional ontem, muito polêmico, foi aquele projeto de lei que regulamenta os aplicativos, né, de transporte privado de passageiros, que a gente chamou durante muito tempo de projeto do Uber, mas é também projeto do Cabify, do 99, enfim, hoje já existem vários desses aplicativos e conforme a gente tinha adiantado aqui nos corredores do Poder ontem, esse texto foi aprovado no Senado, né, o PLC 28, projeto de lei da Câmara. Ele foi aprovado no Senado com modificações. A principal delas foi o fim daquela licença de placa vermelha que estava constando no texto, então deixa de ser obrigatória essa placa vermelha e também o fim da obrigatoriedade de que o motorista seja proprietário do veículo. No texto, foi mantida a certidão negativa de antecedentes criminais que o motorista vai ter que apresentar, inclusive essa documentação vai ter que ser frequentemente apresentada às autoridades e também uma maior transparência ali no cálculo que vai ser feito sobre as tarifas desse tipo de aplicativo, desse tipo de transporte, né? E falando em Uber, esses aplicativos, né, não só o Uber, mas os aplicativos, eles se manifestaram sobre esse projeto. É o Henrique também que vai contar disso pra gente, né, Henrique? Isso mesmo. Ontem, depois da votação, os aplicativos se manifestaram em nota. O Uber, ele disse que a mudança vai beneficiar mais de 500 mil motoristas do aplicativo e que o texto de ontem, com as mudanças, tiraram burocracias desnecessárias do texto. O Cabify, que é um outro aplicativo desse tipo, ele também se manifestou em nota e disse que o texto original ele inviabilizava o aplicativo e que agora, com as mudanças, o projeto está mais equilibrado. Mariana. Olha, Henrique, agora então os taxistas e os motoristas desses aplicativos vão voltar a discutir esse assunto na Câmara dos Deputados. A gente sabe que os taxistas não queriam ver essas mudanças, né? E aí agora esse projeto volta então para a Câmara dos Deputados e os deputados não podem mais inserir novos pontos nesse texto. Eles podem apenas ou rejeitar essas mudanças que o Senado colocou ou acatá-las como estão, né? Então vamos ver como é que vai ficar agora esse texto na Câmara dos Deputados. Mas eu vou continuar falando de trânsito, né, de certa forma, porque esse assunto influencia no trânsito, mas eu vou continuar falando de trânsito, mas agora com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque, Carol, você vai trazer pra gente informações sobre novas normas do Conselho Nacional de Trânsito, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso, esta semana o Conselho divulgou várias normas. A gente vai começar com novas regras para a suspensão e cassação da carteira de motorista que entraram em vigor. Agora, olha, aquele motorista que for flagrado dirigindo com habilitação suspensa vai ter a carteira de motorista cassada. E essa penalidade, a cassação, vale também para outras situações, como dirigir veículo de categoria diferente daquela para a qual o motorista foi habilitado, participar de corrida, evento ou competição sem a permissão da autoridade de trânsito ou quando o motorista for pego aí fazendo aqueles chamados cavalos de pau. Agora, a habilitação vai ser suspensa quando o motorista somar no período de 1 ano 20 pontos na carteira. Essa suspensão vai ter uma duração de pelo menos 6 meses. Se o motorista reincidir, aí a suspensão mínima passa para 8 meses, podendo chegar a 2 anos. E essas regras valem para aquelas infrações cometidas desde novembro do ano passado. Agora, pedestres e ciclistas também devem ficar de olho aí nas leis de trânsito, porque também poderão
ser multados. Olha, pelo Código de Trânsito, pode ser multado aquele pedestre que, por exemplo, cruzar pistas em viadutos, pontes, túneis, áreas de cruzamento em locais proibidos e que não tem sinalização. No caso do ciclista, a infração é se conduzir a bicicleta em locais onde não é permitida a circulação ou de maneira agressiva. De acordo com o Código de Trânsito também, o ciclista que estiver empurrando a bicicleta, ele tem os mesmos direitos e deveres do pedestre. Essa resolução com a regulamentação dessas regras vai entrar em vigor em 180 dias. Outra decisão que saiu nesta semana é que quem for multado e quiser identificar aquele agente de trânsito que aplicou a penalidade, ele vai poder buscar essa informação na internet. Os órgãos aí de trânsito vão ter que divulgar listas com os nomes dos agentes, das autoridades de trânsito. Essas listas vão ter que estar disponíveis na internet para pesquisa. E, de acordo com o CONTRAN, o objetivo dessa medida é ampliar a transparência nos processos das multas e também garantir a ampla defesa. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos voltar aí para o estúdio da Rádio Nacional, falar com a Jéssica Gonçalves, porque o presidente Michel Temer, depois de passar aí por vários procedimentos médicos, voltou para Brasília, mas quem tem mais informação é a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carol. É exatamente isso. O presidente Michel Temer voltou hoje para Brasília após passar por uma cirurgia em São Paulo na semana passada e permanecer em repouso. Temer saiu da capital paulista no início da manhã e chegou em Brasília por volta das 10h30 da manhã. O presidente retomou hoje a agenda de trabalho no Palácio do Planalto com um despacho interno. Na quarta-feira da semana passada, Temer sentiu um desconforto após avaliação no departamento médico do Palácio do Planalto. Foi constatada uma obstrução urológica. O presidente então seguiu para o Hospital do Exército para exames e tratamento. Ele deixou o hospital no mesmo dia. Na sexta, embarcou para São Paulo e passou por uma cirurgia urológica no Hospital Sírio-Libanês. A alta médica ocorreu na segunda-feira com a recomendação de repouso. E a gente lembra que hoje começou o Novembro Azul para combate e prevenção do câncer de próstata. A doença, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve algum tipo de câncer. Só entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E agora nós vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo, chamar a Vanessa Casalino, que tem mais informações sobre saúde, né? Boa noite, Vanessa. Isso mesmo, Jéssica. Boa noite a você, boa noite a todos. Ministros e especialistas de mais de 100 países participam de um congresso aqui em São Paulo para discutir a eliminação das hepatites virais. O evento é promovido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, abriu o encontro e disse que o Brasil tem como meta eliminar a hepatite C até o ano de 2030, como recomenda a organização. A hepatite C é transmitida por seringas contaminadas, transfusões de sangue e relações sexuais desprotegidas. O país tem hoje mais de 150 mil casos notificados e não existe vacina para prevenir. Então, o combate à doença vai ser feito por meio do tratamento. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o ministro aqui em São Paulo? Distribuiremos o ano que vem o dobro de testes para identificar os portadores de hepatite C. Serão 12 milhões de testes dos 155 mil pacientes que estão notificados no Brasil com hepatite C, metade já estão tratados ou em tratamento e faremos agora a compra de tratamento e não de medicamentos. Portanto, os laboratórios terão um preço máximo, todos podem se credenciar e receberão a lista dos pacientes. Quando trouxerem o atestado de cura, recebem o pagamento de no máximo $3 mil por tratamento, que já é metade do que nós pagamos este ano de 2017. Ainda neste mesmo encontro, o ministro Ricardo Barros disse que o programa Mais Médicos, que tem término previsto para 2019, deve ser prorrogado. Isso porque, segundo ele, é provável que os médicos brasileiros formados aqui no Brasil não estejam dispostos a atuar onde estão os profissionais do programa. Lugares afastados, de alto risco e com pouca segurança, segundo o ministro. Essa prorrogação seria por mais 3 anos. O programa foi criado para suprir a falta de profissionais de saúde em regiões carentes e mais afastadas dos centros urbanos. Mariana.
Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as críticas do ministro da Justiça ao governo do Rio de Janeiro e as repercussões por lá. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann, estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco você viu aqui que a equipe da TV Brasil e da Agência Brasil está preparando várias dicas para quem vai fazer a prova do Enem, agora dia 5 e dia 12. Viu também a intenção do Ministério da Saúde de acabar com a hepatite C até 2030 no Brasil. A gente vai agora falar com Carolina Pimentel novamente na redação da Agência Brasil, porque Carolina, o ministro da Justiça fez críticas aí ao modelo de segurança pública do Rio de Janeiro, né? Sim, Mariana, o ministro concedeu entrevistas à imprensa em que fez críticas à segurança no Rio de Janeiro e hoje o ministro da Justiça, Torquato Jardim, classificou como normais as reações a essas declarações deles nas entrevistas em que ele criticou a segurança pública no Rio de Janeiro. O ministro Torquato Jardim esteve hoje no Supremo Tribunal Federal para uma reunião com a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, e também com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Na ocasião, ele foi perguntado pelos jornalistas sobre as repercussões dessas declarações. Vamos ver o que o ministro Torquato Jardim disse. Já falei bastante. Em relação ao Rio de Janeiro, em relação às reações a PAC no Rio de Janeiro, não, a PAC no Rio de Janeiro não tem. Em relação a isso, a gente precisa saber já falei o que tinha que falar, da declaração. já falei o que tinha que falar. Bem, uma entrevista ao portal UOL, que foi publicada ontem, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o comando da Polícia Militar do Rio estaria sendo definido por meio de um acordo com um deputado estadual e com crime organizado. Em uma outra entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal Globo, ele disse que em algum lugar a situação do Rio de Janeiro voltou a ser como aquela mostrada pelos filmes Tropa de Elite 1 e 2. O ministro disse que em alguma coisa está sendo autorizada informalmente. E essas declarações do ministro da Justiça provocaram repercussões do governo do Rio e da Polícia do Rio. Por isso, a gente vai agora até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro falar com o Maurício de Almeida para saber como é que foram essas repercussões aí no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Oi, Carol, boa noite. Hoje, na verdade, eu estou aqui em frente ao Palácio Guanabara. Acompanhei agora há pouco a reunião que aconteceu entre o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e a cúpula da Segurança Pública. Por isso, estou falando aqui ao vivo com as informações que acabaram de sair desse encontro. O governador Luiz Fernando Pezão disse que vai interpelar judicialmente o ministro da Justiça. Está encaminhando para a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, um pedido de explicações para que o ministro da Justiça apresente provas de todas as declarações que ele deu. O governador Luiz Fernando Pezão disse que estava indignado, que ele nunca negociou com políticos a nomeação de comandantes de batalhões, nem a indicação de delegados para delegacias especializadas aqui do Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, também reagiu de forma indignada e disse que é um absurdo, algo insultante, insinuar que a morte do tenente-coronel Luiz Gustavo, que aconteceu na semana passada, estaria envolvido em qualquer esquema de queima de arquivo ou acerto de contas, como insinuou o ministro da Justiça. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, esta morte aconteceu porque o tenente-coronel reagiu a uma tentativa de assalto. E as críticas mais duras ao ministro da Justiça aconteceram com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Ele disse que o ministro mente, age de forma irresponsável e de má fé. Agora falando sobre uma outra investigação que acontece aqui no Rio de Janeiro, sobre a videoteca encontrada que seria doada para o presídio onde está o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Era uma televisão de 64 polegadas que custa cerca de R$15 mil. Após essa denúncia, essa doação foi suspensa, a videoteca agora vai para um abrigo em Nova Iguaçu e a Secretaria de Administração Penitenciária vai investigar o que está acontecendo. Vamos voltar a Brasília com Mariana Jungmann. Obrigada, Maurício. Maurício, a gente recebeu aqui informações de que parece que inclusive já saiu aí o resultado do leilão da SEDAI. Eu não sei se você já tem essas informações aí.
É isso mesmo, Mariana. Eu estou aqui hoje, o dia movimentado no Palácio Guanabara. Além dessa reunião que teve da Cúpula da Segurança Pública, também esteve o leilão da SEDAI. Acabou de sair, estamos dando aqui em primeira mão o resultado do leilão da SEDAI. Apenas uma instituição financeira, o Banco BNP Paribas, decidiu participar desse leilão. Apresentou todas as credenciais e pôde participar. Por isso, o Banco BNP Paribas acaba de comprar as ações da SEDAI. O governo do estado tem um prazo de 36 meses para recomprar essas ações. Com essas ações, o Banco BNP Paribas vai emprestar para o governo do Rio de Janeiro 2 bilhões e 900 milhões de reais. Dinheiro que o governo do estado vai utilizar para colocar em dia os salários dos servidores públicos. O Banco Paribas vai receber essas ações como forma de garantia. Se o governo do estado não pagar pelo empréstimo, o Banco BNP fica com 50% das ações da SEDAI. Resultado confirmado, agora os servidores esperam receber logo esses salários, já que até agora o 13º salário do ano passado não foi pago. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Maurício, então, trazendo para você em primeira mão aí o resultado do leilão da SEDAI. Agora, do Rio de Janeiro, a gente vai a São Paulo falar novamente com Vanessa Casalino, porque, Vanessa, saiu aí uma decisão, o Banco Safra vai pagar 10 milhões de reais, né, por ter movimentado aí contas com dinheiro desviado por Paulo Maluf. É isso mesmo? Exatamente, Mariana. A Prefeitura de São Paulo vai receber esse dinheiro de volta, 10 milhões de reais. Esse desvio foi feito em obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho e também do túnel Ayrton Senna, na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. O dinheiro é resultado de um acordo firmado hoje entre o Ministério Público de São Paulo e um banco de Nova York, é o Safra National Bank. Esse banco recebeu o dinheiro desviado dessas obras e assinou o acordo para evitar uma ação na Justiça. O acordo é possível porque o banco não cometeu crimes, teria apenas movimentado e lucrado, claro, com o dinheiro proveniente de corrupção. Por isso, responde por dano moral coletivo. Nesse banco de Nova York, Paulo Maluf teria movimentado mais de 100 milhões de dólares por intermédio do doleiro Vivaldo Alves. Agora, esse valor vai ser aplicado na construção e também na reforma de creches, que é o que prevê o acordo firmado com a Prefeitura e o Ministério Público. Até agora, de maneira mais ampla, esse acordo, que é um termo de ajustamento de conduta, já permitiu a recuperação de 55 milhões de dólares para o município. Lembrando que Paulo Maluf já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda não cumpre a pena de mais de 7 anos de prisão, regime fechado, porque os recursos que podem ser apresentados pela defesa ainda não se esgotaram, Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente segue aí falando de assuntos de tema judicial, porque hoje o ministro Edson Fachin encaminhou ali para a Justiça Federal em Curitiba, para o juiz Sérgio Moro, aquela denúncia, né, por organização criminosa e obstrução de justiça envolvendo Eduardo Cunha, Jadel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves e Rocha Loures. E quem vai dar os detalhes para a gente sobre tudo isso é Carolina Pimentel, lá na Agência Brasil. Bem, Mariana, depois que a Câmara dos Deputados decidiu aí não dar prosseguimento àquela denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu desmembrar esse processo, enviando partes da denúncia para a primeira instância, principalmente aquelas partes que tratam de investigações contra os acusados que não têm foro privilegiado. Então, o ministro Edson Fachin mandou para o juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Operação Lava Jato lá em Curitiba, parte da denúncia por organização criminosa referente ao ex-deputado cassado Eduardo Cunha, ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ao ex-deputado Jadel Vieira Lima e também Rodrigo Rocha Loures, né? Toda essa parte da denúncia foi encaminhada para o juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância em Curitiba. Esses acusados, eles foram apontados pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, como responsáveis por formar um grupo criminoso que atuava em nome do PMDB na Câmara. Segundo a denúncia, eles ofereciam vantagens indevidas a empresas em órgãos públicos em troca de propina para financiamento de campanha. Agora, para a Justiça Federal, aqui no Distrito Federal, foi a parte da denúncia que envolve Joesley Batista, Ricardo Saldi, executivos da JBS, o doleiro
Lúcio Funaro, Roberta Funaro, Eduardo Cunha e Rodrigo Rocha Loures. Nesse caso, eles são acusados de obstrução de justiça, de participar de um esquema para comprar o silêncio de Lúcio Funaro, evitando que o operador financeiro fechasse um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Em relação ao presidente Michel Temer, aos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o ministro Edson Fachin oficializou a suspensão, da tramitação da denúncia enquanto eles estiverem nos cargos no Executivo. Bem, a gente tem uma outra notícia que o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota hoje condenando o atentado terrorista ocorrido ontem em Nova York, um atentado que resultou aí na morte de pelo menos 8 pessoas e deixou uma série de feridos. Na nota, o governo brasileiro expressa pesar às famílias das vítimas e solidariedade aos Estados Unidos e também à Argentina. 5 dos 8 mortos nesse atentado são argentinos. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. É com você, Mariana. Carolina Pimentel, eu vou aproveitar que você ainda está aí, porque tem uma informação na Agência Brasil de que o fogo na Chapada dos Veadeiros, que é inclusive aqui perto de Brasília, que o fogo foi considerado extinto. E o ICMBio confirmou, então, que o parque vai ser reaberto, Isso, Mariana. Bem, depois de 2 semanas, o incêndio no Parque da Chapada dos Veadeiros foi considerado extinto. Mais de 66 mil hectares foram atingidos, o equivalente aí a 28% do parque. Agora, veterinários e voluntários estão trabalhando aí para encontrar animais feridos e os peritos da Polícia Federal continuam investigando para saber se o incêndio foi criminoso. O parque reabriu hoje, já está funcionando normalmente. A entrada é de 8 da manhã ao meio-dia, com a saída até às 6 da tarde, e o parque agora espera um movimento maior de turistas, principalmente agora no feriado, depois que esse incêndio foi controlado. A visitação é aberta para 480 pessoas por dia, e essa reabertura do parque também é muito esperada pela população, até por questões econômicas, porque o turismo movimenta e gera renda e emprego lá na região. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, com essas informações a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma boa noite. A gente te espera aqui amanhã.